Bem-vindos aqui ao canal Quem Sabe, eu sou Marcos Mendonça. Um fato que ocorreu há 106 anos, tendo como base nosso ano de 2021. Atrás, lá no bairro de Santa Cecília, em São Paulo. Uma homenagem do Google foi um marco para a cultura do Brasil. Vem comigo descobrir esse fato. O fato que vamos comentar ocorreu em 9 de abril de 1912 e tem muito a ver com a cultura do nosso país. Gerou uma das figuras mais importantes que levou muito do brasileiro simples do interior, lá do interior de Minas, né? Aquele mineirinho, para o mundo. Alguém já ouviu falar de Mazzaropi? Lembro de minha avó falando muito desse personagem. Mas você conhece Mazzaropi? Falando com imenso carinho e dizendo que ele levava alegria e simplicidade de uma era, aonde o que importava era rir, apenas rir. Aos 14 anos ele fugiu de casa com o circo La Paz e ele contou com a ajuda do Faquir Ferres, lá desse circo, que adulterou seu documento de identidade. Com isso, ele foi viajando pelo interior e foi lá no interior que surgiu a ideia do caipira. Ah, o grande caipira, cara. Ele vai e volta para sua casa algumas vezes. Não deu certo, algumas coisas realmente não aconteceram do jeito que ele queria. Inclusive para cuidar do seu tio. Os seus pais finalmente cedem a sua via artística. E quando chega 1935, ele cria essa companhia de teatro de emergência, que encenava suas peças no pavilhão Mazzaropi. Grande pavilhão Mazzaropi. Não, era uma tenda. Era uma tenda que montava e desmontava. Todo grande tem que começar pequeno para surgir grande. O tempo foi passando, a trupe Mazzaropi surgiu com um repertório fixo. E lá vai nosso caipirinha, levando sua trupe para vários lugares. Até que um dia ele aterriza em 1946, no Rio de Janeiro, e é contratado pela Super Rádio Tupi, onde ele começa a trabalhar no programa Rancho Alegre, que era dirigido por Cassiano Gabos Mendes. Mas a carreira do nosso mineirinho não ficaria apenas na rádio. Ele tinha voos ainda maiores. Em 1951, ele foi convidado pela Vera Cruz, uma companhia de cinema, quando o cinema brasileiro ainda sonhava em se tornar uma Hollywood latina. O primeiro filme, ele sai do forno. Sai da frente! E a carreira apenas decolava. Em 1958, ele, com o que ganhou durante seus anos de luta, ele comprou uma fazenda lá em Taubaté, São Paulo, onde fundou ali as produções Amácio Mazzaropi, a Pan Filmes. E a primeira produção dessa empresa, criada pelo sonho do nosso caipira, foi Chofer de Praça. Sabe, como eram chamados os motoristas de táxi, né? Aquele pessoal do táxi. Mas vem cá, será que nos dias de hoje ele faria um filme chamado Eu e Meu Uber? Nunca se sabe. Mas vamos lá, voltamos ao assunto, chega de delírios. Mais um dos personagens levados à vida por ele foi o icônico e famoso Jeca Tatu. Mas Jeca Tatu, gente, não é criação de Mazzaropi. Não. Olha só, eu vou ser bem claro com vocês. Jeca Tatu não foi criação de Mazzaropi. Ele, na verdade, ele foi criação de Monteiro Lobato. O velho Monteiro Lobato lá do sítio do Pica-Pau. É um típico caipira que usava roupa de mineirinho do interior do país, que trabalhava e era a simplicidade do brasileiro da época. Foi um ponto alto dentro da sua carreira e que lhe rendeu sucesso nas décadas de 60 e nas décadas de 70. Sendo desde o primeiro momento da sua aparição um sucesso de bilheteria. 32 filmes. E ele abordava já naquela época vários assuntos que hoje seriam considerados polêmicos, como racismo, religião, política e ecologia. A sua forma simples e direta, que tanto fez sucesso, foi a língua do povo. Aquela língua simples, aquela língua pouco trabalhada. Não sei se vocês conseguem entender um pouco sobre isso. Filmes como A Tristeza do Jeca, O Corintiano,
As Aventuras de Pedro Malas Artes, Um Caipira em Bariloche, Portugal, Minha Saudade, aonde ele gravou aqui e também lá na terrinha, lá em Portugal. E muitos grandes sucessos. Mas para a elite da época e para a crítica, ele não era visto com bons olhos. E sempre teve essa obra ao patamar de pouca relevância. Sabe, o cinema meio trash. Mas para o público, sempre foi o grande caipira. A popularidade de Mazzaropi era apoiada no humor ingênuo. Sabe, aquele humor bem simples, né? E o autêntico, é muito autêntico, aquela cultura mesmo caipira. Ele mandava funcionários de confiança país adentro, transportando a cópia dos seus filmes e conferindo os ingressos vendidos. Ele queria ter certeza se tudo estava correndo de acordo. Ninguém estava querendo dar uma enganada nele assim. Ele morreu em 1981, mas não sem deixar saudades e lembranças naqueles que atuaram em seus filmes e trabalharam em sua companhia. Mazzaropi foi um dos poucos seres a ver a alma das coisas, a enxergar a alma do caipira e transformá-la em cinema, sabe? A sensibilidade que gera emprego e arte gerando a alma das coisas é bem diferente. Muita coisa ainda está sendo gerada na semente criada por Mazzaropi. Você conhece, por acaso, já devo ter falado, dos Doutores da Alegria, que lhe levam sorrisos a quem precisa dentro dos hospitais, né? Os doentes, aqueles necessitados. Alan Benatti, que atua em São Paulo, ele iniciou sua pesquisa nos cursos da Oficina Cultural Amácio Mazzaropi. O personagem Candinho, da novela da Globo, Eita Mundo Bom, segundo o diretor Jorge Fernando, ele foi feito para homenagear Mazzaropi, com esse personagem simples, né? O Candinho era bem simples. O ator Roberto Pirillo, que contracenou também com Mazzaropi em 4 filmes, ele deu seu depoimento. Ele falou o seguinte, que ele sempre foi um grande ícone do cinema brasileiro, comparado ao Oscarito, Grande Otelo, Cantinflas, que era mexicano, e Charlie Chaplin, nosso grande Chaplin. Ele simbolizou essa figura do matuto, do caipira, do jeca. Então essa era a marca registrada dele. Ele ficou milionário e paralelamente produzindo leite. E foi um dos produtores e fornecedores da empresa de leite paulista. Uma curiosidade boa para vocês saberem. Em 1968, Austragésilo de Ataíde, então era o presidente da Academia Brasileira de Letras, escreveu um bilhete dirigido a Mazzaropi onde constatava que, com Jeca Tatu e a Freira, Mazzaropi alcançou no cinema o mais alto nível de sua arte. É hoje, sem nenhum favor, um artista de categoria mundial. Construiu novos estúdios em um hotel lá em Taubaté, lá pelo início dos anos 70. Ele é um artista nato, empresário com muito tino comercial. Sabia onde enfiar o dinheiro. Era também desconfiado, muito desconfiado. E solitário, por conta dessa desconfiança, provavelmente. Ele nunca se casou, mas teve um filho adotivo, Péricles, que o ajudou na produção dos filmes. O império que construiu foi destruído pelos herdeiros após a sua morte, com todos os seus bens indo a leilão, infelizmente. Inclusive, os filmes. O Hotel Fazenda, onde está o seu estúdio, onde era o seu estúdio, no caso, né? Ele continua existindo, só que agora ele tem um nome de Hotel Fazenda Mazzaropi. O mantenedor do Museu Mazzaropi, com um acervo de mais de 6.000 peças. Sua memória está nesse museu lá em Taubaté, São Paulo. No hotel, que é esse hotel que eu acabei de falar, em uma casa de cultura, numa escola pública estadual, que recebe o nome dele também lá em Taubaté, e no nome de uma rua em Vargem Pequena, aqui no Rio de Janeiro. O maior legado do Mazzaropi é mostrar que o Brasil não é um só, mas são vários. Ele é o representante maior da cultura caipira e fez um trabalho extraordinário, que é o de fixar essa referência da cultura caipira. Com essa frase, a gente termina o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deem seu like,
espalhem, apresentem o nosso caipira. É tão importante apresentar o brasileiro, a cultura do Brasil para a nossa geração atual. O brasileiro atual, eu tenho certeza, a geração millennium e as gerações futuras estão perdendo essas referências históricas. Pergunte ao seu filho de 14, 15 anos se ele conhece Mazzaropi. Eu acho que ele vai dizer que não. Então apresenta Mazzaropi para ele. Apresenta um pouco da nossa cultura. Apresenta o Brasil. Até mais, fiquem com Deus. Eu fui. Tchau.